tudo bem com vocês? Né? Hoje eu vou abordar um assunto, né, devido a várias pessoas que se abriram, né, e colocaram um pouco, né, da sua realidade, né, e deram seu ponto de vista em relação à realidade em que elas vivem, né. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre realidade. Muitas pessoas estão vivendo variadas realidades. E o único ponto que a gente pega aqui é que existem paradigmas das quais as pessoas colocam em suas vidas e esses paradigmas muitas vezes se tornam verdade absolutas para elas. E eu vou abordar de uma maneira bem fácil e simples de entender, né, para o nosso dia a dia, certo? Muitas vezes a gente não aceita a realidade em que a gente está inserido, né? Como que acontece isso, né? Às vezes é o dia a dia que está conturbado, né? Aquela pessoa que você não está conseguindo dar certo, né? É o colega de trabalho que você não consegue se alinhar com ele, né? Ou é a família, ou alguma coisa que está acontecendo no seu dia a dia, né? Quantos tipos de realidades, né, que existem por aí, né? E eu posso dizer que cada um está vivendo dentro da sua realidade, dentro do seu mundo, né? Quando eu falo dentro do seu mundo, né, que é aquilo que você cria todos os dias, né? É o que você diz, é o que você fala, é o que você sente dentro do seu contexto. Então tá. Muitas pessoas acreditam que a realidade onde elas estão inseridas não deveria de ser desse jeito, certo? Ah, minha vida tá ruim, eu não tenho dinheiro, né? Minha saúde tá precária, né? Meu colega de trabalho não me compreende, eu não tô dando certo. Quantas coisas, né? Quantas coisas que as pessoas estão dizendo para elas mesmas, né? Então tá. Muitas vezes você vai dizer assim, não, mas é o outro que está fazendo com que isso fique dentro dessa realidade. Né? Aí que a coisa pega. A realidade de cada um é diferente, porque aquilo que você pensa, aquilo que você sente, é aquilo que você cria. Às vezes a gente pensa, deveria, né? Ah, a vida deveria de ser assim, eu deveria de ter mais dinheiro, né? As pessoas deveriam de ter mais amor dentro do coração, né? O mundo deveria de ter mais paz, né? Então, o que acontece aqui? Quando você fala deveria, você está brigando com uma realidade, é como se fosse a vida contra você. Né? Então vamos parar para pensar o seguinte, aquilo que eu sinto é aquilo que eu penso e é aquilo que eu crio. Por exemplo, né? Uma pessoa que foi diagnosticada, por exemplo, com câncer, aconteceu várias coisas e ela descobriu isso. O que eu vou fazer com isso? A forma como que ela pensa, a forma como é que ela sente é aquilo que ela cria para dentro dela. Você compreende? Aconteceu, né? Tem um diagnóstico de câncer, né? E ali o que vai virar a chave é o que ela vai fazer a partir daquele momento em que ela se deparou com essa tal realidade. Brigar com essa realidade muitas vezes não vai ter eficácia. Sabe por quê? As coisas não acontecem à toa. Então, por exemplo, quando a gente está brigando com essa realidade, quando a gente está entendendo que a vida deveria de ser mais amorosa, a vida deveria de ter mais paz, a vida deveria de que as pessoas tivessem saúde, deveria. É uma briga que você está comprando com a vida. Eu sempre falo com as pessoas que o momento presente, ele é sempre perfeito. Muitas vezes você vai entrar em controvérsia com essa questão, sabe por quê? Porque, vamos entender assim, existe uma inteligência muito maior que orquestra tudo isso. Ele orquestra toda essa natureza, ele orquestra as florestas, ele orquestra os 7 bilhões de pessoas, tudo aqui dentro desse planeta.
dentro da natureza, dentro das cidades, dentro das realidades, inúmeras realidades que estão acontecendo aí na vida das pessoas. Tudo está acontecendo como deveria estar acontecendo, entende? Porque o momento presente ele é sempre perfeito. E por mais que a gente ache que não é perfeito, que a vida tá entendeu? Tá difícil, que a vida não sei o quê. É aquilo que você está criando para você. Você sente aquilo e aceita. Porque muitas vezes, por exemplo, um diagnóstico de câncer, brigar, se revoltar, não vai resolver o seu problema. Compreende o que eu estou falando? Isso não é diferente para as realidades, pelas inúmeras realidades que estão acontecendo. Por quê? Por que está acontecendo tudo isso? Está acontecendo isso tudo de uma vez. Muitas vezes a gente não está nem enxergando. A gente está conversando aqui, o mar, ele está vindo e voltando. A natureza dela está ali, certo? Os bichinhos estão se movendo, o seu coração está batendo e você não precisa nem fazer força para isso. Você compreende que está acontecendo o mundo inteiro, uma realidade inteira aqui, e a gente não precisa estar fazendo um alvoroço, tá vivendo essa ansiedade, essa coisa que está pegando dentro da gente, porque às vezes quando a gente está abarrotado de problemas, a gente só consegue enxergar aquilo, sendo que o mundo inteiro está acontecendo em volta. Eu preciso entender como que funciona o meu coração. Sabe por que a gente está vivendo tudo isso? Porque nós estamos ligados a 7 bilhões de pessoas energeticamente, junto com esse macrocosmo, com esse universo todo que está acontecendo aqui, por uma única razão. É aprender a nos amar. É aprender a amar ao outro, é aprender a nos amar. Entende? As situações que nos vêm, não vêm à toa. A pessoa que vem, que você não está conseguindo dar certo, né? Que você está pegando, que alguma coisa está pegando ali, é uma situação, é uma doença, é um emprego que você perdeu, eu não sei que tipo de realidade que você está vivendo. Você compreende que toda vez que a gente coloca na cabeça a vida deveria de ser assim, você está brigando consigo mesmo. Isso não é eficaz, compreende? O que seria eficaz? A gente aceitar, entender o que está acontecendo dentro desse contexto da qual você está inserido. O que é que eu preciso aprender com aquele contexto, aquela realidade da qual eu estou inserido. Como que eu vou lidar com aquilo? Que tipo de sentimento você está tendo nesse momento? Entende? Os pensamentos, os sentimentos, todo um contexto da qual você está inserido. Toda vez que a gente fica se questionando, por que a vida deveria de ser assim, é um conflito conosco mesmo, compreende? Esse conflito ele tem que ser transmutado dentro do nosso contexto de mundo, dentro do nosso coração. Né? Quando a gente pensa que deveria de ser assim, né, é porque a gente na verdade não entende todo o contexto. As coisas não acontecem à toa. Né? Se você está passando aquele momento dentro daquele contexto de realidade, dentro do mundo em que você está inserido, que é o seu mundo, como que você aceita aquilo, como que você lida com aquela realidade, né? Toda vez que eu penso, eu deveria de fazer isso, eu deveria de ter um cabelo melhor, eu deveria de ser mais magra, ou eu deveria de ser um pouco mais alta, eu deveria de ter dinheiro, eu deveria de... o mundo deveria de ter mais paz, o mundo deveria de ter mais amor. É porque muitas vezes a gente não entende o contexto do universo, a gente não entende o contexto de Deus. Você já parou para pensar? E se você se colocasse no lugar de Deus, como que seria? Com todos esses questionamentos, nossa, o mundo deveria de ser assim, deveria de ser assado. Eu acho que a gente não entende o contexto de Deus.
Deus. Tudo está exatamente como deveria de ser. As coisas, elas estão fluindo harmoniosamente dentro desse caos que a gente acha que tá, entende? É dentro desse caos que existe o equilíbrio que a gente não enxerga, compreende? As coisas não são à toa, né? Quando a gente destrincha um pouco aquela realidade, vamos parar para pensar assim, o seguinte: muitas vezes você tá numa realidade, aí tá difícil, aí tá não sei o que, aí não sei o que lá, não sei o que lá, e assim tá pegando, e de repente você tem um diagnóstico de câncer. Todo o foco que tava no deveria de ter mais isso, deveria de estar meu cabelo assim, deveria de ter mais dinheiro, todo o foco vai para sua saúde. Todo o foco vai para aquele momento que você, meu Deus, entende? O que é que eu vou fazer dentro desse contexto, dessa nova realidade que se criou? O que é que eu vou, como eu vou lidar com aquilo? Que tipo de emoção eu estou emanando naquele momento, daquela realidade? Essa questão do deveria, ela pega, sabe por quê? Porque quando a gente fala que deveria, a gente aponta o dedo. A gente entende que a gente poderia estar no lugar de Deus, por exemplo. Não assim, teoricamente falando, né? Mas a gente não entende as leis do universo, compreende? A gente não entende por que tá tudo isso, por que tá tudo assim. A gente não entende nem por que os órgãos estão exatamente dentro do nosso corpo, como estão. Tem toda uma sinergia, você entende? O universo não faz nada à toa. Se o coração está aqui, né? E ele está bombeando sangue para os outros órgãos, né? Ele está irrigando o nosso corpo inteiro, ele está batendo aqui, a gente nem precisa fazer força. Esse ar que a gente está respirando, ele é totalmente gratuito, você não precisa nem pagar por ele. Tudo está funcionando como deveria de ser, entende? Não é dentro do nosso contexto. A gente aceita que tem um mar perto de nós para nos harmonizar. A gente aceita que existe um coração aqui dentro que está batendo e a gente não precisa fazer força para ele bater. A gente entende muitas vezes que a família que a gente está, ela pode ser maravilhosa, mas para outros nem tanto. Mas por que tá assim? E aí entra aquele contexto, né? Que Deus e o universo não faz nada à toa. Se você tá dentro daquele contexto, porque existe um aprendizado. Se você tá dentro dessa família, se você tá dentro de um trabalho em específico, se você está em determinado local, se você mora em determinado lugar, se tá batendo aquela revolta, tá na hora de parar. 1 minuto por você entender, acolher, né? Compreender dentro do seu coração como que o universo tá agindo em prol de você. É dentro desse contexto que eu tô te chamando a atenção, que as coisas, elas são como são. Elas são como são porque as coisas não são à toa. Imagina só. O universo, Deus está aqui, certo? Ele está comandando tudo, está orquestrando tudo. Como que nós estamos aqui, bem pequenos, micropartículas, né? Estamos aqui 7 bilhões de pessoas aqui embaixo, achando que deveria de ser assim, sendo que a pessoa, né, o universo que está aqui, Deus, né, é a mesma coisa. Quando a gente fala deveria de ser assim, a gente não está enxergando o todo, entende? Porque a gente está aqui dentro desse contexto só. É muito limitado, compreende? É muito
coordenando a forma como nós estamos vivendo a nossa realidade, os outros planetas, tudo isso. Como que a gente que está aqui pode entender todo o contexto de um todo? O porquê que está acontecendo isso? Muitas vezes, quando a gente entende que está tendo guerra no mundo, o mundo precisa de mais amor, o mundo está assim, o mundo está assado, as coisas deveriam ser assim, a gente está nesse contexto aqui, a gente não entende o porquê que está acontecendo isso como um todo. E nós estamos ligados energeticamente com 7 bilhões de pessoas, porque a gente precisa estar nesse contexto para aprendizado e evolução, compreende? Cada um vai estar dentro de um contexto e dentro desse contexto você tem o seu mundo. Então, dentro do seu mundo, como que você vai enxergar tudo aquilo? Eu vou explicar para você como que você enxerga essa questão. Então tá, você coloca a mão no peito e você imagina aqui dentro do meu contexto, dentro do meu mundo, como que eu vejo essa situação? O que eu tô sentindo nesse momento? É revolta? É raiva? É mágoa? O que é que está acontecendo aqui dentro desse meu mundo? Toda vez que você acorda, qual é a primeira voz que você ouve ao acordar? Aí pode ser que você diga, é da minha mãe, é do meu marido, é do meu filho, né? Do meu pai, não sei. A primeira voz que você escuta ao acordar, e muitas vezes quando você está dentro de um contexto que você está pensando, né? A primeira voz que você escuta é a sua. Compreende? Quando a gente fala para nós mesmos, como é que eu vou lidar com aquela situação? O que eu tô sentindo naquele momento? Ele pode ser bom ou ruim. Independente do que está acontecendo, você consegue transmutar aquilo. Entende? Porque a gente é uma partícula, a gente não entende o todo. A gente ainda não tem a capacidade de compreender como que o universo age, o porquê que a gente está dentro desse contexto, o que a gente precisa aprender para nossa evolução comum, para nossa própria evolução. Por que a gente está andando ao lado de pessoas das quais a gente não está energeticamente, né, em harmonia, por exemplo? As coisas não são à toa, existe um aprendizado, existe um contexto maior que a gente não enxerga no momento, entende? Mas esse contexto, ele pode ser desvendado no momento certo, conforme o universo, conforme Deus achar que deve desvendar aos seus olhos, à medida que você vai caminhando rumo à sua evolução. Muitas vezes a gente não entende o contexto que a gente está. Entende? Então, a revolta, né, palavras como deveria, muitas vezes geram um conflito interno. Às vezes esse conflito interno ele pode desestabilizar todo o nosso contexto, entende? Energeticamente falando, né? E quando eu falo sobre isso, né, toda vez que a gente está dentro do nosso contexto energético, a gente está mexendo com as nossas emoções e nossos pensamentos. O corpo físico, ele geralmente é o último a ser pego, né? Então, por exemplo, muitas vezes, às vezes a gente está pensando tão negativo, às vezes a gente está pensando num contexto tão conflitante dentro da gente, que vai criando uma egrégora daquele contexto energético que você está vibrando. E aquilo ali vai vindo para o físico, ele pode vir como um sintoma de dor de cabeça, ele pode vir um sintoma como uma cólica, uma dor de barriga, né? São coisas comuns que a gente nem dá bola. Mas quando acontece um contexto de câncer, diabetes, pressão alta, aí as pessoas começam a se preocupar. As pessoas, como dizem, em praticidade, vai lá no médico, pega um remédio. Muitas vezes
não para compreender por que a gente está dentro daquele contexto. Muitas vezes, as emoções que a gente foi se acumulando, os pensamentos, os conflitos que a gente vai acumulando dentro da gente, vai sendo somatizado, né? Dentro da psicologia a gente fala que é um psicossoma, né? É um psicossoma, ou seja, né, são emoções que a gente vai reprimindo e vai somatizando dentro de nossos campos energéticos, e quando o bicho está pegando, ele passa para o físico, né? Então, o que eu quero chamar a atenção aqui com vocês é o seguinte, né? Primeiro, observar aqui dentro o que é que está rolando, né? Qual que é o seu contexto, como que você vai lidar com aquilo. Quando você entende que você precisa, quando você entende que emoções, pensamentos criam a nossa realidade, a gente vai parar para entender o porquê que a vida está desse jeito, o porquê que você está dentro desse contexto, o porquê que o mundo, você enxerga o mundo dessa forma. Compreende? É aqui dentro que você precisa transmutar. É o foco, entende? Quando a gente tira o foco da dor, a gente começa a enxergar o todo. E não é nem o todo, porque a gente não é nem assim, a gente não tem nem a visão, a gente tem uma pequena visão periférica do que o universo está orquestrando aqui, mas a gente não tem nem noção, na verdade, porque a gente fica aqui dentro né? A gente é a partícula e a gente fica aqui dentro desse contexto de mundo, a gente achando que deveria ser assim. Eu vou falar uma coisa pra você: a realidade, ela é o que é porque ela precisa ser dessa forma. As coisas não são à toa, ela é dessa forma dentro desse contexto de mundo que a gente está inserido, dentro desse contexto de mundo para nossa própria evolução. Então cabe a você enxergar, se você vai enxergar aquilo com amor ou com dor, né? Então, hoje eu deixo essa reflexão aqui com você, tá ok? E aceitar a nossa própria realidade dentro do nosso contexto de mundo. Mas tudo, quando o bicho tá pegando, que as coisas estão aqui em conflito, eu deveria, a gente tenta integrar todas essas coisas, acolher, né? Agradecer por aquilo que está acontecendo, porque é um aprendizado, compreende? É um aprendizado na nossa evolução, como que a gente vai lidar com aquela situação. E aqui dentro. Então você se permita entrar aqui dentro, entrar dentro de você, se internalizar um pouco para compreender como que eu vou lidar com esse contexto, com essa realidade. Porque às vezes a gente acha que a vida tá tão assim, complicada e tal, mas muitas vezes a pessoa que acabou de descobrir um câncer, e daí ela começa a encontrar novas formas de ver o mundo, e nesse contexto de enxergar novas formas de ver o mundo, ela muda a vida dela, a chave vira. Às vezes você está num contexto que a vida está desse jeito e começou a dar tudo errado, e de repente você teve que mudar a sua realidade, e de repente você conheceu o amor da sua vida. Se você tivesse entrado num contexto, meu Deus do céu, o negócio tá assim, o negócio tá brigando com você mesmo, e não aceitar que você deu um passinho de lado e encontrou uma pessoa maravilhosa. E não precisa ser só um amor. Você pode encontrar um amigo maravilhoso, você pode encontrar um contexto de outras realidades que possam te agregar um conhecimento, te agregar e acolher dentro do seu coração. Tudo é evolução, gente. Tá ok? Deixa essa reflexão, fico por aqui. Se você é novo no canal, se inscreva aqui, compartilhe com seus amigos se essa reflexão foi útil para você, ok? Grande beijo, tchau, tchau.